Os militares e os apoiadores do presidente da República, seu entorno ali, o seu staff, podemos dizer assim, estão muito preocupados com o possível pronunciamento que poderá acontecer hoje à noite, em rede nacional. Nesse pronunciamento está previsto que Bolsonaro fale da retomada econômica. Hoje nós tivemos uma péssima notícia que o PIB caiu 4% em 2020, um resultado assim desastroso, podendo já preconizar uma década perdida, mais uma para o nosso país. E além de falar da retomada econômica, Bolsonaro pode atacar os governadores e o distanciamento social. Há uma preocupação dos militares e também dos apoiadores do entorno de Bolsonaro para que ele não ataque os governadores, para que ele não faça críticas relacionadas à pandemia, que ele só fale sobre a retomada econômica e principalmente que ele fale com palavras de apoio, com palavras de entusiasmo sobre a pandemia. Porque a situação está complicada para Bolsonaro, não está tão simples. Nós estamos à beira de um colapso. O estado de São Paulo tem a previsão de colapsar no próximo dia 15 de março. E nós não temos vacinas, nós não temos dinheiro, Bolsonaro é contra o distanciamento social e, principalmente, Bolsonaro joga a população contra os governadores. Os governadores estão se sentindo pressionados pelo próprio presidente da República. Eles são os inimigos da vez. Bolsonaro sempre precisa escolher alguém para ser o seu inimigo, alguém que represente o sistema. E nesse momento, os seus adversários, para o gado bolsonarista, são os governadores. Bolsonaro cria a ideia de que os governadores querem dinheiro, e eles querem dinheiro para terem a sua corrupção, ou a famosa mamata. Só que nós precisamos de vacinas, Bolsonaro não dá. Nós precisamos do distanciamento social, Bolsonaro não quer fazer. E não adianta só fazer o distanciamento social, é necessário que haja o auxílio emergencial. E isso nós não temos. Precisa dar auxílio emergencial. Ah, mas os governadores têm que abrir mais leitos de UTI. Não adianta abrir leito de UTI. Não adianta. Porque 2 em cada 3 pacientes que vão para uma UTI Covid acabam morrendo, então isso não adianta. A única forma de enfrentar o vírus é com o distanciamento social, é com o lockdown, e tem que ser feito um lockdown severo de 2 semanas, senão não vai ter jeito, não vai reduzir a taxa de contágio, a taxa de transmissão, e o auxílio emergencial para que as pessoas possam ficar nas suas casas em segurança. É assim que tem que ser. E comprar vacina, mas o Bolsonaro não compra as vacinas, essas vacinas estão em falta. No pronunciamento que foi feito hoje à tarde, João Dória disse: a culpa é do Bolsonaro. E João Dória, ele é um líder natural dos governadores. Primeiro porque João Dória é o governador do estado de São Paulo, e é o estado mais rico, e muitas pessoas falam que é o estado mais importante de toda a federação. Então, só por isso, por essa posição de destaque, João Dória já tem uma certa liderança, uma ascendência maior em cima dos seus pares. Mas também João Dória, ele é muito articulado. Então ele consegue, na sua forma de se comunicar, emergir como uma liderança natural dentre os governadores. E muitos governadores estão passando por uma situação semelhante a que o estado de São Paulo passa. O Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, que também é do PSDB, pode muito bem endossar as críticas que João Dória está fazendo. Nós temos que lembrar que o Rio Grande do Sul, alguns hospitais já inclusive alugaram containers para estocar corpos. É uma situação muito séria. Parece aquilo que nós vimos na Itália no ano passado. Enquanto o mundo tem uma redução de 6% da Covid-19 nas mortes, nós aumentamos 11%. E Bolsonaro, como o nosso amigo Carlos Andreasa, nosso amigo de Twitter, falou muito bem hoje no programa dele da CBN, Bolsonaro, ele alonga propositalmente a pandemia. Nós estamos falando isso há muito tempo aqui no canal, mas agora começa a haver uma percepção maior por parte dos grandes veículos de comunicação. O Carlos Andreasa está falando isso, e ele tem muito mais credibilidade do que eu. Então o Carlos Andreasa fala isso, a Vera Magalhães ouve o Carlos Andreasa falando e endossa a posição dele. Outro jornalista, comentarista político vê isso e também endossa. Então você começa a ter uma percepção coletiva e generalizada que a pandemia ela é promovida, ela é alongada de modo artificial por Bolsonaro, porque nós poderíamos muito bem conter a pandemia com medidas simples como distanciamento social, severo por um curto período de tempo, auxílio emergencial e vacina. Os governadores querem comprar as vacinas, mas Bolsonaro não deixa. Não deixa. E nós vamos colapsar em 15 dias. E não é só a região sudeste, sul e sudeste que está passando por esse momento.
A Bahia também está sofrendo muito com isso. O Rui Costa, o governador da Bahia, todos os dias ele vem a público reclamar, falar da situação que está crítica. Outros estados também estão. Então, nesse momento que nós estamos aumentando a pressão nesse caldeirão, nesse barril de pólvora, Bolsonaro quer vir para o confronto, ele vai se dar muito mal se ele vier para esse confronto. Então, o pronunciamento de hoje é um dos pronunciamentos mais importantes que nós vamos ter de todo o governo Bolsonaro. A pressão está grande e nós temos que ver como ele vai reagir a tudo isso. Se ele vai querer colocar panos quentes, pelo menos publicamente, com a população, não falando absolutamente nada ou citando alguma coisa ou outra, ou se ele vai querer ir para o conflito. Se ele quiser ir para o conflito, nós estamos preparados para esse conflito e nós vamos confrontar Bolsonaro da forma como ele quiser ser confrontado. E como nós fazemos isso? Nós temos que, primeiro, apoiar as medidas dos governadores. Ah, mas o meu governador é do PT e eu sou do PSL, sou do Partido Novo. Vamos colocar, meu governador é do PT, eu sou do Partido Novo. Não importa. Você tem que apoiar o seu governador. Ah, mas está fechando o comércio, a população vai morrer de fome. Ninguém vai morrer de fome se o Bolsonaro der o auxílio emergencial. Então essa história de morrer de fome é por falha do Bolsonaro que não quer dar o auxílio emergencial. E dinheiro tem para isso. E dinheiro tem para isso. Ah, mas vai fechar. Vai fechar porque o Bolsonaro não deu as vacinas. Então nós vamos apoiar os governadores e falar simplesmente a verdade. Se as pessoas morrerem de fome porque estão em casa é porque o Bolsonaro não deu o auxílio emergencial. Culpa do presidente. Se o comércio vai fechar, a culpa é do Bolsonaro que ele não comprou as vacinas e não deixou os governadores comprarem nem os prefeitos. Essa vai ser a nossa linha de argumentação. Vamos proteger, vamos endossar os governadores e mostrar as verdades, as falhas do Bolsonaro. Vamos combater, porque se ele quiser vir pra cima da gente, a gente vai pra cima dele também. E nós vamos pesado pra cima dele, mas muito pesado. Porque se vai ser essa de impeachment ou morte, se o Bolsonaro ele tá querendo vir pra cima da gente com cálculo eleitoral visando 2022, eu não vou permitir, eu vou me defender. Eu vou me defender. E eu espero que, nesse momento, todos nós estejamos com os nossos governadores, independentemente da sua posição ser divergente da posição deles, porque eles estão fazendo certo, porque eles estão sofrendo com a pandemia provocada por Bolsonaro. E o Bolsonaro percebeu que ele é o culpado, então ele tem essa noção, porque ele falou isso hoje em uma breve entrevista ali nos puxadinhos da vida que ele tanto gosta de fazer. Passe o vídeo pra frente, clique no gostei, venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão e também me siga no Twitter, é @profileooficial.